Pri? Você? Pode. Mais um vídeo aqui no canal. E hoje um tema que eu acho que é suspeito pra Pri, né, Pri? Nossa, com criança, né? A minha filha tem 5 anos, então um tema muito necessário. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que o papai e a mamãe pode ser uma influência positiva na alimentação das crianças. A gente sabe que tem muita criança aí que tem dificuldade, ou não gosta, torce o nariz para algum alimento. Então hoje a gente trouxe uma especialista para falar sobre esse assunto com vocês. Vamos apresentar ela, Pri? Claro. Então vamos lá. Ela é graduada pela USP de Ribeirão Preto, atende em consultório particular e os atendimentos dela são voltados para gestantes, bebês e crianças. Também atua como nutricionista escolar aqui na cidade de Poços de Caldas. Hoje, com muito amor, nós recebemos a nutricionista Marília Braz. Bem-vinda, Marília. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão assistindo. E vamos lá falar desse assunto que eu amo e que é tão importante. Vamos começar já a tocar ali. Como é que esses pais podem ser um instrumento para ajudar a criança a se alimentar melhor? Então, na verdade, o papel do pai e da mãe é fundamental. Eles são, nesse início, a base ali do que a criança vai se tornar enquanto pessoa que come, né? Então, assim, se a criança não tem uma boa condução ali na introdução alimentar, se não é um ambiente tranquilo, se rola muita pressão, forçar a comer, essa criança já vai construindo uma relação negativa, não vai ter prazer, não vai gostar de comer, né? E uma coisa que eu falo muito é que a responsabilidade pela alimentação da criança é do pai e da mãe e dos principais cuidadores dessa criança. Porque apesar que o bebê não tem condições mesmo, né, de nem comer tanto sozinho e tudo mais, mas uma criança de 2, 3 anos, ela não tem condições de fazer as próprias escolhas, não tem maturidade para isso. Então, se o pai e a mãe não determina o que essa criança vai comer, ela sempre vai fazer aquelas escolhas mais industrializadas, mais açucaradas, né? Então, a gente se colocar no nosso papel de pai e mãe responsável por essa criança faz total diferença em como ela vai se alimentar, né? Porque o comportamento de seletividade alimentar, por exemplo, ele faz parte do ser humano, não é assim, porque fez uma introdução alimentar ruim que ela ficou seletiva. Pode ser que piore? Pode ser, mas pode ser a melhor introdução alimentar do mundo. Deu 2, 3 anos, a criança começa com um comportamento de seletividade. E se eu não sei o meu papel, se eu não conduzo isso de uma forma assertiva, eu empurro a criança mais ainda para a seletividade alimentar. Fora também sendo exemplo, né? Fala que a criança tem que comer o brócolis, mas não come o brócolis, está comendo o nosso salgadinho. O salgadinho e fazendo carinha de nojo Pro brócolis. Pro brócolis. Isso. Ou seja, faça como eu. Faço o que eu faço, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exato. E é isso mesmo, porque nós temos os neurônios espelho, né? Então, a criança tende a repetir tudo o que a gente faz. Tanto que, quando ela está ali chegando a 1 ano, ela vê o prato dela e o do pai e da mãe. Se está diferente, ela vai preferir o do pai e da mãe, ela não vai querer o dela. Então, é muito importante também, né? Essa comida ser a mesma do bebê, ele ver que ele está pertencendo ali àquela refeição, comendo os mesmos alimentos. E claro, a gente não é de ferro, a gente vai comer um docinho escondido enquanto a criança dorme, né? Não precisa ficar comendo na frente da criança. Sim. Essa pergunta assim, tá, a gente come o docinho escondido e tudo mais. Essa criança não pode comer o docinho? Pode. Então, a orientação que a gente segue, tanto do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial da Saúde, zero açúcar até os 2 anos, né? E aí, quando a criança faz 2 anos, qual que é a minha orientação sempre? Não tem que negar, mas também não precisa ficar oferecendo, porque a criança vai ter a curiosidade. Você vai numa festinha, tem... E assim, você ficar dando demais para a criança, ela vai... O nosso paladar, ele é moldável ali, né? E ela vai receber aquele monte de açúcar industrializado.
as substâncias que tem nesses alimentos, elas mascaram as nossas papilas gustativas, ou seja, ela vai preferir os alimentos mais adocicados, mais industrializados, com mais aditivos, né? Então, deixar livre para a criança comer é ruim. Mas também, se eu começo a proibir, a limitar demais, restringir demais, é ruim também, porque, por exemplo, se eu começo a falar, tem muitas famílias que falam, ah, não, isso faz mal, isso é ruim, não tem que ficar dando categoria para alimento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho que restringir totalmente, porque, por exemplo, se eu, sei lá, a criança tem 4 anos e nunca comeu açúcar na vida, a hora que essa criança comer e ver que é gostoso, e ver que os amigos todos comem e ela não, na primeira oportunidade em que ela estiver sozinha, sem o pai e a mãe, ela vai se esbaldar, né? Então, fazer do açúcar e desses industrializados em geral parte da alimentação, né? Não tem que colocar num pedestal. Você não precisa fazer um alarde. Ai, não, só come de fim de semana. E se a criança começa a ficar ansiosa para chegar o fim de semana e a hora que vem o doce, ela não se controla. Então, assim, por exemplo, lá em casa, às vezes eu tô com vontade de comer o chocolate numa terça no café da manhã, que eu adoro chocolate com café. O Matheus pede um pedacinho e a gente come. Não tem tempo ruim nesse sentido, né? A gente lida com o açúcar e com o doce de uma forma bem tranquila, né? E ele não é uma criança exagerada, né? Então, se a gente coloca o doce no lugar dele, sem ficar botando ele muito como rei, né? Ai, nossa, não vejo a hora de comer o açúcar. Fica mais tranquilo, né? Ele é mais um alimento como outro qualquer. Inclusive, eu não gosto muito de ficar falando, isso é porcaria, isso não é, de ficar, comida é lixo, sabe? Ficar rotulando a comida. Tudo é comida. Só que umas são mais nutritivas, outras são menos. E aí eu preciso orientar, né, a minha criança para que ela saiba que tem alimentos que podem ser consumidos com mais frequência, outros têm que ser acaba mudando a consciência, né? Exatamente. Então, assim, eu tô olhando, não é se é bom ou se é ruim, que aí é um julgamento. Exatamente. Mas, assim, o quanto isso é benéfico, né, para a minha saúde ou o quanto não é. Então, passa por uma consciência, um aprendizado, não é só assim, julgar e pronto. E quando eu categorizo alimento bom e ruim, eu estou fazendo isso só do ponto de vista nutricional, mas eu comer um chocolate na minha TPM é um negócio assim que vai muito além da nutrição, é um negócio prazeroso. Os chocolates que são melhores e benéficos para a saúde, 60%, eles têm uma concentração de cacau maior. Recomendo que haja mais desse consumo com as crianças, porque quem tem mais aflição do saborzinho mais amargo é a gente. A criança, a gente consegue muito bem ser isso, né? E só para finalizar, assim, essa questão de categorizar é muito, muito ruim em todos os sentidos, né? Para alimentos, para as pessoas, para tudo. E aí, quando a gente faz isso, a criança começa a ficar confusa ali, né? E outra, a gente pode, por exemplo, ela tá feliz, tá no aniversário, comemorando o aniversário do amigo. Qual que é a função ali, sei lá, de um algodão doce, né? Vai além do açúcar. Dá uma coisinha assim, quando o Matheus se entopa daquilo, dá, mas ele tá ali com os amigos, ele tá participando. Então, quem sou eu para limitar? Só que quem sou eu, aí eu entro no meu papel de mãe, que isso em casa a gente não consome. Ó, você comeu aqui, mas não é algo que a gente tem rotineiro, né? É gostoso, é uma delícia, mamãe também gosta. Mas por conta da quantidade de açúcar, por conta de ele não ter os nutrientes certos, a gente vai limitar. E eu falo muito isso pra ele, né? Eu falo, olha, pra gente conseguir comer o sorvete, o chocolate que a gente gosta, a gente tem que ter uma boa alimentação, a gente tem que ter os nutrientes. Aí eu mostro o livro pra ele, porque tem uns livros bonitinhos lá que falam sobre os nutrientes. E eu falo, o nosso corpo tem necessidade disso. E aí esse que é docinho, que é gostoso, tal, a gente
um dia come, outro dia não, mas todo dia em casa não é legal, né? Eu falo muito isso com ele, ele repete certinho, ele já está internalizando isso, né? E lidar com a questão da emoção. Então, colocou que é a questão da ansiedade, né? De vou esperar esse fim de semana para comer esse doce, né? A culpa de às vezes não ter conseguido esperar esse fim de semana, agora então assim, as emoções, e aí às vezes a dieta, né, que começa na segunda, então a segunda com a dieta, né? Exatamente. Então, Eu falo que tudo que acontece na vida adulta tem uma pitada lá da infância, né? Então, essa questão da emoção, né? A pessoa, sei lá, tá triste, chateada e come um pote de sorvete. Da onde que vem isso? Às vezes vem lá do bebê. Quer preencher Tá uma coisa, né? chorando, dá um biscoitinho pra ela parar de chorar. Ela machucou, tadinha, dá um pirulito pra ela acalmar. uma coisa com açúcar. Então ela começa a associar que quando ela tá triste, quando ela tá chateada, ela pode ter esse conforto, né, do doce, do pirulito ou de uma comida mais palatável. E aí quando chega na vida adulta, né, que ela vai enfrentar seus problemas, a comida vira esse conforto, esse suporte. E também o grande vilão, a indústria, né? Que tem a questão do algodão doce, mas eu vejo assim, a quantidade de alimentos modificados para poder. Então, assim, como eles mapearam essa questão de ter esse prazer de comer. E às vezes chega a ser viciante nossa, mesmo, né? Às vezes vai ler um rótulo lá, é o aroma, não sei o que, modificado. Eu falo, gente, então o que tem de natural naquilo? Nada. A essência. E aí entra aquela orientação, né? Desembale menos e descasque mais. Porque o segredo para ser mais saudável nesse sentido é você ter uma geladeira e uma despensa mais limpa, com alimentos menos processados, né? E isso é um processo. Eu já fui aquela pessoa que comia macarrão instantâneo, bolacha recheada. Quem nunca? Tudo. Nossa. Ainda mais na fase de faculdade também. Né? Só nem tempo, nem dinheiro, né? Pra É que suco com miojo. E aí, com o tempo, eu fui fazendo. A partir de hoje não tem mais bolacha recheada. Aí depois, então não vou comprar mais miojo, não vou mais ter iogurte com sabor. Então a gente aos poucos, não é algo assim repentino e nem drástico, né? A gente vai melhorando, mas isso para um adulto. Agora, para uma criança, quando eu tenho a oportunidade de fazer tudo certo, por que eu vou enfiar achocolatado, bisnaguinha, bolachinha, tudo isso que vai deixando a criança extremamente seletiva, porque uma vez que ela come isso e tem livro em casa e ela recebe um jantar e aí ela fala, não quero, eu quero bolacha, aí ela tem a oportunidade de substituir sem questionamento nenhum, aí ela fala, oxe, posso escolher o que eu quiser, porque eu vou ter o que eu quero, né? Eu posso recusar o que eu quiser, que eu vou ter os alimentos que eu quero. É muito dessa geração também, de as crianças terem muita opinião e muito querer, né? A gente já foi criada de uma forma meio mais assim, a comida é essa, você vai comer assim. Lógico, a gente também comia muita não tem porcaria, né? Tem a comida de conforto. Não tão benéfica. Eu acho que a gente passou por um período de muito autoritarismo, que é aquela fase ali dos nossos pais, né? Que você não sai da mesa enquanto não raspar o prato. Ó, a cinta tá aqui, se você não comer, você vai apanhar. Para uma geração de pais muito passiva, assim, muito permissiva, né? Tipo, come a hora que quer, na hora que quer, o que quiser. Só que a gente precisa encontrar esse caminho do meio, né? Por quê? Porque a criança, ela precisa de limite. Ela não tem maturidade. Você vai deixar ela cair no buraco se ela quiser cair? Não. Você vai deixar ela tomar um copo de cerveja? Não. Então eu preciso falar não para certas coisas. Não. Nossa, eu sempre conto essa história, né? O Matheus já fez uma birra homérica porque ele queria tomar iogurte com banana no almoço, né? E sem açúcar, é nutritivo, mas não é comida de almoço. E aí eu falei, filho, agora é a hora do papá. Ele devia ter uns 3 anos. Mas eu quero, então eu não vou comer papá. Eu falei, tudo bem, você não precisa comer.
Só que esse, se você quiser deixar pro café da tarde, você pode deixar. Agora é o almoço. Eu vou sentar aqui e vou começar a comer. Não deu 5 minutos, ele tava lá comendo. Porque ele viu que tem uma regra, né? E ter regra não é bater, não é botar de castigo, não é impor-se uma coisa. Você vai conduzindo a criança, né? Ah, mas eu queria tanto comer tal coisa. Eu falei, olha, isso você comeu ontem, aqui em casa a gente não come com frequência, então hoje eu não vou comprar. No supermercado, eu quero esse iogurte. Às vezes tem, né, patrulha canina, tem aqueles desenhos fofinhos. Esse a gente não compra na nossa casa. Simples assim. E não tem muita conversa. Agora, é muito mais fácil eu ir fazendo isso com a criança bebê e vai crescendo já com essa limitação, né? Do que uma criança que foi liberada, está extremamente seletiva e aí começou a negar. Porque aí o buraco é mais embaixo, né? Eu preciso trabalhar mais coisas com essa criança que está extremamente seletiva para que ela vá se abrindo aos outros alimentos, né? Então, enquanto profissional, eu não posso orientar para qualquer família. Se for uma família, uma criança de 2, 3 anos, eu vou conseguir, mas uma criança às vezes que tem 5, 6 e o que ela come é macarrão, queijo, bisnaguinha, por exemplo. Ponto. Eu não posso simplesmente tirar isso dela. Eu vou ter que ir trabalhando, fazer todo o trabalho, consultório, terapia alimentar para a criança ir se abrindo, né? Porque nessa idade, com esse grau de seletividade, o número de traumas e memórias ruins em relação à alimentação é muito grande, né? E aí, se eu quiser forçar um pouquinho a barra ali com ela vai espanar. Né? Então, é um assunto complexo. Por isso que eu falo muito lá no meu perfil do Instagram que a gente precisa começar certo. Porque depois que deu uma caída ali na alimentação, é mais difícil. Não é impossível, a gente tem resultados positivos, mas é mais trabalhoso, né? Leva mais tempo. Sim. E às vezes os pais querem que a criança coma na próxima semana de intervenção e não vai acontecer, né? Porque ela tem as suas ressalvas ali, ela tem o medo, e o medo de comer de uma criança seletiva é real. Ela, tipo, imagina que tem um sanduíche de lesma na frente dela, assim. É uma fobia que não é uma fobia, né? E a questão, de novo, do julgamento, né? Mas você tá fazendo graça. É frescura. E às vezes é um sofrimento. Eu acho que ainda pior é a ameaça que se faz. Se eu comer, você vai apanhar, você vai ficar de castigo, você vai ficar sem comer. E aí, o que ela vai associar ao alimento? Algo muito ruim. A uma violência, né? Não vou comer. Né? Comer não é legal. E essa questão dos pais mesmo, eu vejo essa questão do autoritarismo, né, que passou por isso, e às vezes essa questão, mesmo que inconsciente, né, vou fazer diferente com meu filho vai ter aquilo que eu não tive. E aí é uma geladeira de danoninho, bolacha, refrigerante. Porque eu passei falta de muita coisa, né? Então a questão também, assim, da questão... Compensação, né? Isso, da compensação. Também tem essa questão da compensação, né? Aí eu fico o dia todo fora, então vou suprir ali aquele cantinho lá, né? Pra poder... Ou até a criança tá ali chorando, berrando, e vai... Toma, assim, que você toma, né? E ao contrário da escola, né? Porque mesmo a pública, a particular, a gente observa que tem um movimento maior nessa questão da alimentação, né? Hoje está muito mais ativo isso, né? Antigamente as escolas públicas era macarrão com salsicha, era uma coisa meio... arroz doce. Terrível. Né? Mas agora as escolas... 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. As escolas públicas têm um cardápio bem legal, bem limpo, 0 açúcar para as crianças menores, né? E no contraponto, as escolas particulares, assim, as que fornecem o alimento, ok, a maioria tem uma alimentação boa. Às vezes tem ali uma bolacha maisena. Não tem como fugir também, né? Tem. Inclusive na escola que eu tinha, a gente conseguiu eliminar suco, eliminar esse tipo de bolachinha
e tá dando certo, né? Então é possível, sem elevar muito o custo também. Mas nas escolas em que as crianças têm que levar lancheira, que é o que eu estou passando agora, a gente tem uma variedade imensa, né? Assim, de salgadinho de pacote, achocolatado, bolacha recheada. E aí a maioria leva os industrializados, né? Porque é mais fácil, é Mais prático, prático. a criança gosta, não recusa. Só que o meu grande questionamento a criança está numa fase de aprendizado ali, né? Como que ela vai passar a tarde inteira, algumas passam o dia inteiro na escola comendo essas coisas pouquíssimo nutritivas, né? E eu acho que é muito mais, às vezes, uma falta de consciência mesmo, não saber. Muita gente acha que, porque tá escrito que tem vitaminas e minerais no pacote, você acha que aquilo é ok, então vou mandar pro meu filho, mas na verdade não, né? São nutrientes artificiais com a biodisponibilidade baixa, né? E fora que tem um monte de sódio, gordura, açúcar, tudo isso vai comprometer lá o intestino e vai prejudicar a absorção dos nutrientes, das vitaminas que tem ali, né? Então, assim, eu falo que eu sou uma formiguinha que tenta levar esse conhecimento para as famílias para entender a importância, né? Porque a gente não tem... Eu tenho, porque eu estudo muito, mas assim, a maioria das pessoas não tem dimensão do que uma alimentação ruim pode causar a médio e longo prazo na vida do ser humano, né? Não é à toa que a nossa geração, gente, tem uma péssima relação com a comida, com a balança, e fica nessa dicotomia, né? De alimento ruim, alimento bom, esse emagrece, esse não emagrece, é sempre assim, né? E a ideia é que a gente construa nos nossos filhos uma relação mais leve, mais positiva com a comida. Só que a indústria não brinca em serviço, né? Ela vai oferecer, vai fazer... Coisas cada vez mais atrativas. Atrativas, um preço atrativo, né? Tem bolinho lá perto, que fica do lado do caixa, né? Aqueles bolinhos puro açúcar, custam R$1,50. Né? E uma alimentação saudável não vai ter esse valor, né? Assim, dá para comer muito bem gastando pouco, de verdade, né? Basta a gente fazer boas escolhas aí, mas não precisa ser salmão, não precisa ser aspargo, nada disso. A gente pode ver o que tá ali mais da época, pegar os legumes mais em conta, né? Da estação. Isso, da estação, exatamente, mas... É bem apelativo, né, o marketing da indústria, para que as crianças gostem e as famílias achem que estão fazendo um bom negócio. Mas, por outro lado, também eu vejo um crescimento muito grande no acesso a receitas saudáveis, né? Porque, por exemplo, quando eu pego o caderninho lá de receitas da minha mãe e da minha avó, é pavê, é bolo de chocolate, coisas light, né? Coisas light. Então, assim, não se tinha acesso também a uma cultura diferente, né? Sim. É bolo, assim, em casa a gente fala quitanda, né? É farinha, açúcar, leite e ovo, base. Não pode faltar quitanda, né? Que seria o que a gente consome hoje de padaria, né? Mas hoje eu vejo assim, com a internet, um acesso maior a essas receitas saudáveis, né? Até mesmo o bolo, a troca da farinha, a troca... as aveias, as substituições. Outro dia eu estava vendo também, por exemplo, a diferença, né? A diferença dos alimentos, né? Colocou a questão do iogurte, né? Por exemplo, o iogurte natural é dois ingredientes, né? O fermento e o leite. Aí quando vai para acrescenta um sabor. Nossa, a lista já fica desse tamanho, né? Fora os conservantes, aromatizante, tudo. O extrato de tomate para o molho pronto. Então, por exemplo, no molho pronto dá uma liberdade muito grande para colocar, né, vários produtos ali. Enquanto no extrato de tomate, né? E as receitas, né? De poder fazer um molho em casa,
poder congelar. Então, assim, era coisas que a gente às vezes não tinha acesso por não ser a cultura do ambiente em que você estava inserido. Então, com a internet também, o acesso a essa consciência, eu acho que tem sido, assim, muito vantajoso. Outro dia eu vi uma receita que era mousse de chocolate, mas a consistência, tudo, assim, só que era com abacate, né? Então, assim, olhando, né, visualmente, parecia que era um mousse tradicional, né? Quando eu, né, que já comi um mousse diferente, tá? Pra mim foi normal, não parecia tanto diferente. Para uma criança, isso, apresentando para ela uma primeira vez, é bem o que você colocou. Ela não sabe tem os vícios que a gente tem. Ela não tem o comparativo, né? Ela tá aprendendo ali. Então, o moldar é muito importante, né? Quem tem o privilégio de ter um conhecimento ali e investir nisso para a criança é sensacional, porque a gente fala muito dos 1000 dias de vida, né? Que é o período que vai da gestação até os 2 anos de idade, onde existe uma janela de oportunidades para as crianças se desenvolver ao máximo. Não só na nutrição, mas a gente fala disso na parte dos dentistas, dos dentes, e a parte emocional, tudo. A criança é ali eu falo que é uma bombinha de desenvolvimento, né? Cabe a nós colocarmos as ferramentas certas. Então, uma gestante que já começa suplementando certo, que tem uma alimentação adequada, é outra coisa. O bebê já vai nascer mais apto a ter uma melhor alimentação. E quando o bebê recebe todos os nutrientes que precisa dentro da barriga da mãe e permanece assim depois, nesses próximos 2 anos, ele consegue, através da alimentação, fazer uma coisa que a gente chama de programação metabólica, que é modular a expressão dos genes para melhor saúde, né? Então ele vai ter menos risco de doença, ele vai tender a ter uma alimentação melhor. E o contrário também acontece, né? Se eu não dou todos os nutrientes, começo com ultraprocessado antes da hora, essa criança vai ter mais chance de ter diabetes, obesidade, até câncer lá na vida adulta, né? Então é um momento de muito cuidado mesmo, né? Eu vejo que tem muitas famílias buscando isso, né? Tenho recebido cada vez mais gestantes lá no consultório preocupadas, porque é mesmo a fase mais importante ali, em termos de preparo desse bebê, né? Então, é realmente um investimento de vida mesmo, para esse bebê crescer no seu potencial máximo. Eu penso assim, já é difícil com uma criança, vamos dizer assim, normal. Imagina uma criança que tem uma determinada alergia, tipo a celíaca, ou tem uma intolerância à lactose, redobra, né? Alergia, proteína de vaca. Aí além do cuidado normal com a alimentação, você tem que se preocupar, né? Eu tenho uma amiga que a filha dela é bem alérgica, não só a leite, mas a outros alimentos também. Então, sempre tem que ficar de olho nos rótulos, a festa de aniversário tem que ser toda sem leite. Então, é toda uma preocupação e outra. Preocupação que ninguém vai dar nada de errado para aquela criança, né? Porque até nisso as pessoas gostam de intervir, né? De intervir, é frescura. De repente, a menina está no pronto atendimento com anafilaxia, não pode, né? Então, isso é uma coisa que não é frescura. A alergia é uma coisa séria, grave e tem risco de morte se não for conduzida da forma correta. Então, com certeza, uma família que tem uma criança com exigências a mais na alimentação vai ter mais trabalho. E só vai provar que o não, né, é saudável. Porque no caso dela, ela não tem opção. Aí ela vai ficar com vontade, ela não pode. Ela não pode. Mas acho que vai muito no trabalho dos pais de fazer essa criança entender a condição que ela tem. E a criança começa a perceber que às vezes quando ela tem uma reação alérgica, às vezes comer alguma coisa sem saber que aquilo tinha leite e tal,
ela passa mal, ela sente um incômodo tão grande que ela sabe que se ela comer aquilo vai acontecer de novo e ela não quer. Então ela vai aprendendo que tudo bem, ó, isso tem leite, então não posso. E eu acho assim também, de ser exemplo também, e dar um exemplo para as outras crianças. Eu lembro na escola, tinha uma amiga, nossa, acho que você não vai lembrar dela, que ela era diabética. Desde criança ela era diabética. E na escola a gente sempre, às vezes, tinha o dia do lanche, que era levar a bolacha, né, a bolacha recheada, industrializada e tudo mais. E a escola dava uma chocolatada, uma coisa assim. E eu achei muito assim que a menina levou um pacote de bolacha com sal. E pra eu, né, na minha condição de criança, entender, gente, por que ela tá comendo essa bolacha que é ruim, né? Eu Por que ela não trouxe uma bolacha recheada? Mas assim, porque eu também não tinha consciência, entendimento de que ela tinha uma condição que ela não poderia consumir a mesma bolacha que eu. E muitas vezes assim, de oferecer, ela, não quero. E também ela ficar desconfortável de ter que explicar por que ela não pode comer aquela bolacha. Acho que tinha que também ter esse entendimento entre os pais. Eu lembro que o Matheus estudou, né, com essa menininha, que é a filha da minha amiga, e todas as crianças já sabiam, esse aqui não pode, porque a Laura não pode. Então, eles já têm essa consciência, eles já se preocupavam com a amiguinha, né, já é outra geração. Já. É que eu ainda sofri, assim, eu descobri que eu sou um pouco intolerante à lactose, bem mais velho. E às vezes saindo com uma rodinha de amigos, assim, vamos comer uma batata frita cheia de cheddar. Eu sei que se eu comer aquela batata frita, você vai passar mal. Eu vou passar mal. Assim, eu posso comer, eu tenho a minha quantidade certa de lactose no dia, porque se eu passar aquilo, eu vou passar muito mal. E frescura. Você não tá comendo por causa de um lugar que é, sei lá, sujo. Não é, gente, é porque se eu comer, eu sei que eu vou passar mal. Né? Mas eu percebo essa consciência diferente, né? A preocupação com o outro. Até mesmo essa questão, a minha filha na escola, essa questão do açúcar, né? Não, vamos banir o açúcar mesmo. Aí o leite, antes era com achocolatado. Aí agora eles batem fruta, porque só o leite as crianças também não consomem. Aí, às vezes é um leite com banana, é um leite com fruta. E aí, o quanto também mudou essa cultura na escola. Então, geralmente a culpa é da nutricionista. A nutricionista veio, proibiu o açúcar, coitada dessas crianças. E as crianças se adaptaram. Elas se adaptam. Assim, eu não vejo nenhuma criança Acho que é mais o pai ali que não tem o criança. açúcar. Que não tem o açúcar, que isso é ruim e tal. E tem uma outra escola que eu trabalho também, que oferece várias refeições. E isso eu acho muito bacana. Eles têm a refeição 9h30, antes de ir embora também tem, né? Nossa. E aí, foi muito interessante que eu percebo, né? Entrou o quibe, que era uma comida que não era comum, né, nas escolas, o quanto eles gostam, né? Então, assim... E é super ok de oferecer. O trigo, né, que não tem na dieta. Acho que dentro ali da sociedade ali, eu acho que o trigo não era consumido, né? E o quanto as merendeiras tiveram que se adaptar, né, às receitas. Então vamos buscar. Então isso não pode. Então o que a gente pode fazer? E aí trazendo esses outros integrantes, né, que estavam esquecidos ou que às vezes não tinham conhecimento daquela comunidade. Então eu vejo que essas crianças dessa escola, né, eles vão chegar um momento que não vão estar mais na escola, mas já vão ter um hábito diferente. Muito diferente. Né? Então na hora que tiver que buscar, né, uma alimentação, né, no que é possível ali, eles vão buscar uma alimentação. Pelo menos referências de cardápios diferentes eles vão ter, né? E é o que está oferecendo ali, né? Então eles consomem, tranquilo. E é o que a rotina, eu falo que o que faz a alimentação saudável é a rotina, né? Comer uma coisa ou outra de vez em quando não vai alterar o meu paladar. Mas não pode ser rotina comer pizza todo dia. Não. Você ter uma alimentação nutritiva, né? Pizza é gostoso, delicioso, mas não é algo para se comer todos os dias. Eu vejo muito assim a nutrição, a cozinha em si, né? Essa alquimia.
fazer a experiência. Você pode comer um bolo, mas você precisa comer aquele bolo de chocolate todo calórico com leite condensado. Você pode optar por ingredientes mais saudáveis. Então acho que é muito assim, a pesquisa, sei lá, não sei se todo mundo tem a possibilidade de ter essa diferenciação de opções de alimentos, mas buscar fugir um pouco dessa coisa mais calórica para uma coisa mais nutritiva, né? Acho que esse é o canal. E aí quando você compara, tem muitos nutricionistas de adultos que fazem vídeos comparativos, né, em termos de caloria, sei lá, um lanche do McDonald's com Coca-Cola tem tantas calorias, e isso equivale a um prato grande de comida com salada, com legume, com carne, com arroz, com feijão e uma fruta de sobremesa, né? Então, assim, o que dá mais saciedade, o que dá mais nutrição para essa pessoa? É aquele prato colorido ali, cheio de coisas, né? E ao passo que aquele outro, cheio de farinha, de gordura, ele é saboroso, mas assim, em termos de nutrição e de saciedade, não é. Entrou uma tecnologia para poder enganar o cérebro, né? De que aquilo é delicioso, é super gostoso. E é importante colocar aqui, equivale, mas não é igual. Equivale em calorias, mas o resto mas não é igual. Completamente diferente. Não tem nem comparação. Diquinhas para os nossos pais e para as nossas mães aí que quer começar a mudar esse paladar da rotina das crianças. Bom, então vamos por partes, né? Para quem é gestante, já investe agora, já procura uma suplementação mais individualizada. Se puder ir no profissional nutricionista, ajuda demais para se alimentar bem, porque o bebê recebe sinais, né, dos sabores, dos alimentos que a mãe consome, e isso interfere nas suas preferências alimentares. Para quem está ali com o bebezinho que vai começar a introdução alimentar, e assim, isso para qualquer idade, o conhecimento e a informação é fundamental, né? A família que busca esse conhecimento, busca aplicar ali com a sua criança é fundamental. Introdução alimentar é a base ali, né? Se você conseguir fazer uma alimentação respeitosa, prazerosa, que a criança possa aprender a conhecer aqueles alimentos, até porque comer em si é um dos aprendizados mais difíceis que o ser humano faz, né? Não é algo rápido, é uma habilidade que demora a ser adquirida. Então precisa de paciência, precisa de alinhar as expectativas dessa família, né? Ontem mesmo eu estava orientando uma família de introdução alimentar e a gente fala muita coisa, são muitos temas que fazem sentido ali para fluir bem aquela introdução alimentar, né? E aí, para uma criança que de repente já está ali próximo dos 2 anos, ou tem já uns 3, mas tem comportamentos seletivos, uma coisa que eu sempre falo, vai cozinhar com a sua criança, coloca ela para colocar as mãos nos alimentos, para fazer compra, para ir na feira, para ela tocar esse alimento, para ela ter essa parte sensorial, né? Não só de colocar na boca, né? Na escalada do comer é a última coisa que a criança faz, independente da idade. Ela vai primeiro interagir com esse alimento, tocar, cheirar, pôr na boca, cuspir, depois que ela vai aceitar comer, né? Então, ter um pouco mais de leveza ali na hora da refeição, sem ficar insistindo demais. A pressão é das piores coisas para a criança comer. É só mais uma colher, mas você nem experimentou, por que você não vai comer? Né? Às vezes fazer moeda de troca, se você comer, você vai ganhar o brinquedo, se você não comer, você vai ficar de castigo. Sabe assim, esse tipo de relação, de conduta com a criança é muito ruim. E não deixar doces e ultraprocessados disponíveis, né? Tem que ser algo mais conduzido e coloca lá no armário mais alto. Ou não compra, de preferência nem tenha em casa. Deixa pra quando for em algum lugar, né? E antes tarde do que mais tarde, né? Então, assim, passou todas essas idades e não foi possível, começa a introduzir, começa a mudar o hábito, né? Eu acho que
independente, às vezes, mas nossa, fiz tudo errado. Então, sempre Não, tem que sempre começar. tem E sem culpa também. Sem culpa. Sem culpa. Isso. Foi como é. Porque se vier nessa questão da culpa, aí pronto, aí não vai. Porque aí você fica se cobrando, você fica achando que, nossa, podia ter feito tão melhor. Podia, mas você não sabia, né? Então é difícil você fazer uma coisa que você não tem o conhecimento para fazer. Né? Então é daqui para frente sempre. E isso em qualquer coisa da nossa vida, né? E às vezes vai ser essa geração que vai virar a chave. Né? Agora que eu tenho uma criança, que eu tenho a possibilidade de escolher o que posso comprar, que tem coisas mais disponíveis. Então, às vezes, é essa geração que vai virar a chave. Né? Minha mãe fez assim comigo. Era o que ela podia, com o que ela tinha. Então, agora, com o que você tem, o que você pode. Como que eu viro essa chavinha? Ou, às vezes, não é 100% saudável, né? Qual o benefício? Até onde eu posso ir, né? Tem uma educadora parental que ela fala muito de redução de danos, né? Ela fala sobre criação de filhos, que às vezes a gente se desculpa porque às vezes gritou com a criança ou perdeu a paciência e tal, mas se na maior parte das vezes eu estiver melhor, estiver bem com meu filho, tá bem, né? Já é melhor do que foi na nossa geração. E com a alimentação é isso também, né? Se eu já consigo fazer melhor do que foi, eu lembro, a minha mãe, na fórmula, ela põe açúcar, eu tinha 2 meses de idade. E ela tem culpa? Não, era o que fazia na época, era orientação de pediatra. Você vai fazer o quê? Né? Não tem que se culpar e eu também não tenho que cobrar a satisfação dela, né? Nenhuma. Então a gente tem a oportunidade de ir reduzindo esses danos, né? Oferecer menos industrializado, menos coisas liquidificadas, tudo isso é uma orientação que faz a criança realmente entender o alimento, né? Eu vejo o Matheus comendo, às vezes ele pega, mas você pôs limão na carne? Ele sabe diferenciar, né? Não é uma coisa assim, tô comendo por comer, ele sabe sentir o sabor. E às vezes quando ele gosta muito, você vê a carinha dele assim, curtindo a comida, né? Então, é muito prazeroso para um pai e para uma mãe ver uma criança comer assim, né? Saber o que ela está comendo, saber ali a importância e não fazer cara feia. Claro que faz, o Matheus já fez várias vezes. Né? Até a gente faz até hoje, né? Até a gente faz, imagina uma criança, né? Então, é mais caminhando assim, muda uma coisinha, ou essa semana, esse mês, de repente semana que vem eu consigo melhorar outra coisa, né? Então não é algo imediato, né? e tipo água para vinho, né? É uma coisa gradual, porque não é fácil, você está acostumado com uma rotina e de repente você tem que fazer um monte de coisa, então vamos por etapas. Gente, a gente está chegando já quase no final do nosso vídeo. Sim. Mas, Marília, a gente tem uma pergunta, que a gente sempre faz uma pergunta surpresa aqui no canal. Vamos lá. A pergunta é, dentro dessa toda a sua vivência, sendo mãe, né, como profissional, para você o que ainda é possível criar? Criar na alimentação? Na alimentação, com o seu filho, para a sociedade. Nossa, que pergunta difícil. O que é possível criar? Nossa. Eu penso que assim, não sei se seria criar, mas ou talvez criar mais oportunidades das famílias terem acesso à informação, né? Porque não dá pra, ela sozinha é difícil, né? Então, escolas, a parte de governo também, conscientizar. É claro que a gente é uma briga de peixe grande aí, né? Que a indústria não permite muita coisa até na TV, mas a gente tem acesso hoje a conteúdos incríveis pela internet e eu acho que a gente tem que criar essas oportunidades mesmo, de divulgar. Esse espaço, né? Ampliar, por isso que assim, eu sempre estou disposta a falar, né? Aqui já me chamaram em reunião de pais na escola, eu vou, porque se uma
sementinha conseguir plantar, já valeu, Aham, né? aham. Porque é realmente algo que muda vidas, né? Muda vidas, a sim. alimentação é o nosso combustível. Não dá pra gente se contentar com pouco, né? Se a gente quer viver bem, quer viver por muitos anos e com saúde, sem ficar numa hemodiálise, sem ficar no respirador, sem ficar passando mal, a gente precisa cuidar, Uhum. né? E começa na infância. Sim. E, gente, aí mais conteúdo, assim, informação, vocês podem ir lá no Instagram da Marília. Ela também tem um canal no YouTube com bastante informação. A gente vai deixar... Quero ainda Não, mas é de pouquinho que É. e as pessoas certas vão chegar lá. E é que assim, vamos ajudar também, vamos lá seguir, vamos compartilhar para ela crescer, porque acho que essa informação é muito necessária e precisa chegar a mais pessoas possíveis. Também vou pedir aquele favorzão, né, que é para seguir a gente aqui no canal, compartilha também para esse vídeo chegar a mais pessoas, né? Vai lá no Instagram também, segue a gente, segue a Pri, me segue. Não, a Marília vocês têm que seguir, gente. Tem criança aí, segue lá porque vocês vão ter muita informação. Muita dica. Também, quer o contato da Marília, sei lá, quer marcar um horário lá com ela para tirar informação ou uma consulta, também a gente vai deixar os contatos aqui na legenda, vocês podem procurar a Marília, tá? Gente, aquele abraço, muito obrigada por estar aí no vídeo até esse momento, assistir. Pra gente aqui foi um papo muito bacana, bem leve, né? E é isso, né? Trazer a vida com mais leveza, pensa nessa questão da alimentação, né? Se tornar leve. É, uma alimentação saudável e leve, né, Marília? Isso, obrigada mais uma vez e que todo mundo possa ter essa consciência da alimentação, né? Que não é nem 8 nem 80, mas é ter consciência do momento certo, da quantidade certa, pra gente ter o nosso corpo saudável, mas também se deliciar nos dias de comida menos nutritivas, né? Comidas mais divertidas. Brincadeira. Toda comida é divertida. Ai. Gente, então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.